Amém. Bom, todo mundo está bem? Eu vim aqui disposta a sair renovada. Espero que você também. Eu vim aqui disposta a compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração e que, na verdade, eu tenho aprendido de Deus. E não vou falar nada do que seja difícil para mim também. É uma palavra que Deus tem tocado muito no meu coração e eu acredito que eu tenho que aprender nela. E eu quero compartilhar com você para que você também aprenda nela, assim como Deus tem falado comigo. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, em João, no livro de João, Novo Testamento, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 ao 7. Se quem quiser acompanhar aí na projeção. O tema de hoje é o prejuízo do pecado. Repete comigo. Você sabia que ele nos traz prejuízo? É lógico, né? A gente está aqui e a gente está querendo ouvir sobre a palavra de Deus e a gente sabe que muitas vezes o pecado ele está no meio do nosso relacionamento com Deus. Então, nesse texto, eu quero que você preste atenção nele e que você consiga, já na hora que você for lendo, extraindo algumas coisas que você achar interessante. E a gente vai conversar. Todo mundo conseguiu? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Muito bem. O que vocês encontram aí de diferente nesse texto? Um de cada vez. Senão a gente não consegue escutar. Alguma coisa aí, gente. Converse comigo, eu não gosto de falar sozinha. Por isso que eu fico perguntando para vocês. Tem gente que não gosta, né? Até abaixa a cabeça assim. Não pergunta nada para mim. O que tem de diferente logo no começo aí desse texto? Que a hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, imagine se eu estivesse aí, gente. O que tem de diferente aí? Nos primeiros versículos. Eu vi Lázaro, quem mais? O que estava acontecendo aí? O que tem a ver o Lázaro? O que aconteceu com o Lázaro? Foi ressuscitado. E aí, o que aconteceu? O que a Maria estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Gente, agora imagina a cena. Imagine como não estava aquela cidade. Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado. Jesus voltou lá e foi jantar com os amigos, porque eles eram muito amigos. Maria fazendo um jantar. Imagina lá Jesus sentado e Lázaro lá junto, ressuscitado, ali, jantando. Gente, que ambiente é esse, hein? Já pensou?
se a gente estivesse junto com Jesus, no momento em que ele estava na terra, e esse ambiente. Imagine a vida dos discípulos, gente, olhando tudo que Jesus fazia com o mestre. Eu imagino que aquela época tenha sido bem, como que eu posso dizer, empolgante, né? Bem diferente. E eu fico imaginando essa questão do Lázaro ali jantando, e Jesus jantando, Maria jantando. E aí, de repente, a gente tem duas pessoas nesse contexto que andam com Jesus. Maria anda com Jesus, concorda? Estava ali fazendo jantar, estava um grupo ali de pessoas que se conheciam e que tinham um propósito. E que estavam experimentando da palavra de Deus, que estavam experimentando o que é esse reino que Jesus falava. Enfim, todo mundo ali junto, num mesmo ambiente. E além de Maria, a gente tinha Judas, que, vamos pensar que a gente já sabe no final da história, né? O que Judas fez. O que o Judas fez? Ele traiu Jesus, né? A gente lê, mas a gente já lê com essa, como eu posso dizer, com esse julgamento, né? Judas, porque o Judas foi Judas, né? A gente já lê meio com julgamento, mas vamos pensar que nesse momento em que estava o jantar e Maria foi lá, derrubou o perfume espontânea, no momento de adoração, vamos pensar que nós fôssemos o Judas. A gente, sem saber o que iria acontecer. Ele fez uma questão ali. O que ele falou? Olha, você vai quebrar, né, esse perfume, ele é caro. Por que esse perfume foi dado aos pobres? Então, ele faz um questionamento que, eu pensando, se eu fosse ali, estivesse ali, não sabendo o que ia acontecer da traição, porque depois no texto é dito, né, olha, ele fez isso com um coração diferente, porque ele tinha no coração outras questões e que ele já estava num costume ali de pegar o dinheiro do grupo ali e fazer um caixa dois. Mas se a gente não soubesse disso, o questionamento dele não foi tão problemático assim. Eu não achei. Alguém achou? Sem saber o Judas, gente. Sem julgar. Ele fez uma questão que parece fazer sentido. Não é verdade? Eu estou pensando sozinha. Então, nesse texto, o que me chama a atenção é que Judas, ele estava comprometido com aquele grupo que estava andando. Por quê? Porque, por mais que ele estivesse ali, dando até opiniões que parecem interessantes e importantes, o coração dele já estava comprometido com outras questões, que não era o reino, que não era Jesus. Concordam comigo? Então, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar muito sobre a questão do pecado e o que ele significa para a gente. Além do conhecimento que a gente tem de que Jesus veio para nos salvar e para nos libertar do pecado. Mas, além disso, eu comecei a pensar o quanto ali Judas já estava comprometido com o pecado. E naquele momento e naquela situação. Estando ali, aparentemente tudo bem, fazendo questões, colocando questões que aparentemente pareciam importantes, mas que, diferente de Maria, o coração dele estava em outro lugar. Maria não, Maria foi muito espontânea. Maria estava, a impressão que eu tenho é que ela estava totalmente entregue ali. Não é verdade? Ela até foi julgada, né?
pelo seu comportamento. Mas não é nem isso que eu queria falar. A questão é que a gente tem Maria aqui e Judas aqui, no mesmo momento. E a única pessoa quem vê o coração ali, naquele momento, é Jesus. Mas quem está junto ali, consegue ter a percepção. De repente, muitos concordaram com Judas, no momento que ele falou que poderia ser feito, tido uma outra aplicação para aquele dinheiro, para aquele perfume.